Reaquecer certos alimentos no micro-ondas pode transformar nutrientes saudáveis em compostos tóxicos ligados à inflamação, perda de memória e até câncer. Para quem tem mais de 60 anos, isso não é apenas perigoso, é um risco silencioso que pode afetar sua qualidade de vida a longo prazo. Pense bem. Quantas vezes por semana você esquenta aquela sopa caseira, um pedaço de frango assado ou um prato com vegetais? Só por mais uma vez. Esse hábito comum, repetido por milhões de brasileiros, pode estar acelerando o envelhecimento do seu corpo sem que você perceba. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 alimentos mais perigosos para reaquecer e por que eles são especialmente prejudiciais para quem já passou dos 60 anos. Vamos mostrar como compostos tóxicos são formados no reaquecimento, o que eles causam no cérebro, no sistema digestivo e no seu sistema imunológico. Mais importante, vamos te ensinar como evitar esses riscos, sem abrir mão do sabor ou da praticidade. Ao longo do conteúdo, você também conhecerá histórias reais de pessoas idosas no Brasil que passaram por problemas de saúde misteriosos e que melhoraram significativamente apenas ao mudar a forma de lidar com as sobras. Além disso, você vai ouvir o que diz o renomado Dr. César Victora, especialista com mais de 30 anos em saúde do idoso. Se você quer proteger sua memória, digestão, energia e autonomia, este é o momento certo para prestar atenção. O que parece ser apenas mais um prato esquentado pode estar custando caro à sua saúde. Agora, vamos revelar quais são os 5 alimentos que você nunca deve reaquecer e explicar, um por um, como eles podem afetar sua saúde, especialmente se você tem mais de 60 anos. Alimento número 1. Espinafre. O vegetal que pode virar veneno no micro-ondas. Dona Maria, de 78 anos, vive em um apartamento tranquilo na zona oeste de São Paulo. Viúva há quase uma década, ela sempre fez questão de cuidar da própria alimentação. Seus filhos diziam que ela comia melhor que muito jovem. Todo domingo, ela preparava uma grande panela de sopa com legumes frescos, bastante espinafre, alho e um toque de azeite de oliva receita de família. A ideia era simples: dividir em potes e aquecer uma porção por dia durante a semana. Mas, com o passar do tempo, Dona Maria começou a se sentir diferente. Sentia-se constantemente cansada, esquecia palavras simples, e sua digestão antes regular ficou pesada e lenta. Os exames médicos não mostravam nada alarmante. É a idade, Dona Maria, diziam. Mas ela sentia que havia algo errado. Foi quando, assistindo a uma palestra online sobre alimentação consciente, ouviu uma frase que a fez gelar. Reaquecer espinafre pode ser perigoso, especialmente para quem já passou dos 60. Intrigada, ela decidiu investigar. O espinafre é reconhecidamente um superalimento. Rico em fibras, vitaminas A, C, K, minerais como ferro e magnésio, e principalmente nitratos compostos que ajudam na circulação sanguínea e controle da pressão arterial. Mas aqui está o problema. Quando o espinafre cozido é armazenado e depois reaquecido, especialmente no micro-ondas, os nitratos se transformam em nitritos. E os nitritos, por sua vez, podem se converter em nitrosaminas, substâncias potencialmente cancerígenas, segundo diversos estudos científicos. O perigo é ainda maior para quem tem mais de 60 anos. Nessa fase da vida, o fígado, principal órgão de desintoxicação, já não trabalha com a mesma eficiência. Isso significa que compostos como as nitrosaminas permanecem mais tempo no organismo, gerando estresse oxidativo, danos celulares e contribuindo para processos inflamatórios crônicos. A longo prazo, isso afeta não apenas a saúde intestinal, mas também a clareza mental, a memória e a imunidade. O Dr. César Victora alerta que esse tipo de transformação química em alimentos aparentemente saudáveis é mais comum do que se imagina e frequentemente ignorado por idosos bem-intencionados que apenas querem praticidade. Dona Maria não quis arriscar. Parou de reaquecer espinafre e passou a consumi-lo fresco em saladas ou incorporado em sucos verdes. Também começou a cozinhar porções menores, apenas para o dia. Em menos de um mês, notou melhoras.
A digestão voltou ao normal. A sensação de cansaço reduziu. E os lapsos de memória se tornaram cada vez mais raros. Hoje, ela compartilha sua descoberta com amigas no clube da terceira idade e diz com orgulho: quem diria que o jeito de aquecer a comida podia fazer tanta diferença? Alimento número 2. Batata. Um conforto perigoso quando mal armazenado. Seu João, 82 anos, mora em Recife e sempre foi conhecido por sua independência e bom humor. Viúvo, ele se orgulha de ainda cozinhar para si mesmo. Um de seus pratos favoritos é batata assada com alecrim, azeite e alho, uma tradição que ele mantém desde a juventude. Para facilitar, ele preparava uma grande quantidade de batatas, embrulhava em papel alumínio, guardava na geladeira e aquecia ao longo da semana. Durante meses, começou a perceber algo estranho. Estava mais fraco, com dores abdominais leves e uma fadiga que não passava. Teve também episódios de constipação e uma sensação constante de barriga estufada. Pensou que fosse a idade, mas, em uma consulta de rotina, mencionou esse hábito ao médico e foi aí que o alerta acendeu. Ao contrário do que muitos pensam, as batatas, quando mal armazenadas e reaquecidas, podem se tornar um ambiente ideal para bactérias perigosas. O problema maior está quando são embrulhadas em papel alumínio e deixadas para esfriar lentamente. Isso cria um ambiente anaeróbico, ou seja, com pouco oxigênio, perfeito para a proliferação da Clostridium botulinum, bactéria causadora do botulismo. Embora o botulismo seja raro, os sintomas fraqueza muscular, dificuldade para engolir e até falência respiratória são especialmente graves para pessoas mais velhas, cujo sistema imunológico é naturalmente mais frágil. Mas há um segundo perigo, ainda mais comum. O reaquecimento da batata cozida altera a estrutura do seu amido, o chamado amido resistente, que surge quando a batata esfria. Pode até ter benefícios quando consumido frio. No entanto, ao ser reaquecido inadequadamente, esse amido sofre novas transformações químicas que favorecem desequilíbrios na flora intestinal e geram inflamação digestiva leve, mas contínua. Estudos publicados no Journal of Neuroinflammation mostram que esse desequilíbrio na microbiota intestinal em idosos está fortemente associado a processos de inflamação sistêmica e declínio cognitivo progressivo. Segundo o Dr. César Victora, o intestino é a porta de entrada da inflamação silenciosa. Ele explica que, em idosos, a integridade intestinal é mais vulnerável e o consumo frequente de alimentos alterados pelo tempo e calor pode afetar diretamente a saúde cerebral. Seu João, ao entender isso, tomou uma decisão simples. Passou a assar apenas porções que consumiria no mesmo dia, ou a guardar as batatas cozidas sem papel alumínio em recipientes abertos e comê-las frias em saladas. Resultado: em poucas semanas, sentiu-se mais disposto. Os problemas intestinais desapareceram e sua força voltou. Hoje, ele avisa aos amigos do bairro: a gente acha que está facilitando, mas às vezes estamos cozinhando o problema junto. Alimento número 3. Ovos. A proteína perfeita que pode inflamar seu cérebro. Dona Lúcia, 75 anos, vive em Porto Alegre. Ex-professora, sempre valorizou a alimentação equilibrada. Toda manhã, sua rotina começava com um café preto e 2 ovos cozidos preparados no domingo anterior, armazenados na geladeira e reaquecidos no micro-ondas, um por dia. Durante meses, ela começou a notar lapsos de memória, dificuldade de concentração e uma fadiga que não se explicava. Também sentia um desconforto digestivo leve, que se intensificava após o café da manhã. Pensou ser coisa da idade. Mas o medo da demência presente em sua família começou a incomodá-la. Foi então que, pesquisando sobre alimentos inflamatórios, encontrou uma informação que a surpreendeu. Reaquecer ovos cozidos pode gerar compostos nocivos ao corpo e ao cérebro, especialmente em pessoas mais velhas. O ovo é considerado um dos alimentos mais completos da natureza. Contém proteínas de alto valor biológico, colina fundamental para o cérebro, gorduras boas e vitaminas. No entanto, ao ser reaquecido principalmente em micro-ondas,
As proteínas sofrem um segundo processo de desnaturação térmica. Essa nova desnaturação torna as proteínas mais difíceis de digerir e gera subprodutos químicos, como colesterol oxidado e compostos de enxofre alterados. O colesterol oxidado, segundo estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, está associado ao aumento do risco de aterosclerose, inflamação vascular e doenças cardíacas com impacto direto na circulação cerebral. Para quem tem mais de 60 anos, esse impacto é ainda mais sensível. Com a idade, as artérias perdem flexibilidade e o metabolismo do colesterol se torna menos eficiente. Além disso, o cérebro de idosos é mais suscetível à neuroinflamação, um estado de inflamação crônica de baixo grau que prejudica a memória, o humor e a cognição. Dr. Cesar Victora alerta que alimentos ricos em colesterol oxidado, quando consumidos com frequência, podem contribuir para a formação de placas arteriais e acelerar processos de declínio cognitivo. Segundo ele, não é o ovo em si o vilão, mas o que fazemos com ele depois de cozido. Dona Lúcia decidiu testar uma mudança simples. Parou de reaquecer ovos no micro-ondas e passou a consumi-los frios, em saladas ou pastas com abacate. Também alternou com ovos mexidos preparados na hora. Em 6 semanas, notou melhora significativa na clareza mental, disposição e digestão. Até seu médico se surpreendeu com a evolução em testes cognitivos. Hoje, Dona Lúcia costuma dizer às amigas da igreja: não é só o que você come, é como você trata o que come. Alimento número 4. Frango. A carne magra que pode inflamar silenciosamente seu corpo. Seu Carlos, 70 anos, mora em Belo Horizonte com sua esposa. Aposentado como técnico de manutenção, ele mantém uma rotina simples, gosta de jardinagem e cuida da alimentação com atenção. Todo domingo, ele e a esposa assam um frango inteiro, temperado com ervas, limão e alho. A carne é dividida em porções e guardada para os almoços da semana prático, econômico, saudável. Ou pelo menos era o que ele pensava. Nos últimos meses, seu Carlos começou a sentir dores nas articulações, principalmente nos joelhos e ombros. Sentia também uma leve indigestão após o almoço, além de um cansaço persistente. Ele acreditava que era consequência natural da idade e do passado físico exigente. Mas, após uma conversa com o geriatra, foi surpreendido. O médico pediu que ele revisasse como armazenava e aquecia o frango assado. Reaquecer frango, especialmente no micro-ondas, pode transformar essa carne saudável em um alimento inflamatório. O motivo? A estrutura proteica do frango passa por dupla desnaturação, primeiro ao ser cozido, depois ao ser reaquecido. Essa segunda transformação gera fragmentos de proteínas difíceis de serem digeridas, especialmente para quem tem mais de 60 anos, quando há redução natural da acidez estomacal e da eficiência das enzimas digestivas. O resultado? Uma digestão mais lenta, fermentações indesejadas no intestino e maior risco de má absorção de nutrientes importantes como zinco, magnésio e aminoácidos essenciais. Além disso, essas proteínas alteradas podem estimular reações imunológicas, liberando citocinas inflamatórias que se espalham pela corrente sanguínea. Um estudo publicado no Journal of Nutrition and Aging revelou que idosos que consumiam carne de frango reaquecida com frequência apresentavam níveis até 35% mais altos de marcadores inflamatórios do que aqueles que comiam frango fresco ou frio. O Dr. Cesar Victora reforça que a inflamação crônica de baixo grau é uma das principais causas ocultas do envelhecimento acelerado. Ela afeta articulações, memória, energia e até o humor. Segundo ele, o frango continua sendo uma proteína excelente, mas o modo como o preparamos e reaproveitamos faz toda a diferença. Após entender tudo isso, seu Carlos e a esposa decidiram mudar de hábito. Passaram a preparar porções menores de frango ou a consumir as sobras frias em saladas ou sanduíches. Também evitaram o uso do micro-ondas. Em poucas semanas, a dor nas articulações reduziu consideravelmente. A digestão ficou mais leve e seu Carlos voltou a ter energia para cuidar de suas plantas. Hoje, ele brinca: descobri que o problema não era o frango. Era esquentar o frango.
Topo 1. Topo 1. Alimento número 5. Cogumelos. O ingrediente sofisticado que acelera o envelhecimento celular. Dona Elza, 80 anos, vive em Curitiba, pintora aposentada, apaixonada por gastronomia. Ela adora preparar pratos sofisticados e seu preferido sempre foi risoto de cogumelos frescos. Toda segunda-feira, ela cozinhava uma boa quantidade e dividia em porções para os dias seguintes. Prático, nutritivo e delicioso, dizia. Mas com o tempo, ela começou a sentir mudanças no corpo. Fadiga constante, digestão pesada e uma névoa mental incômoda surgiam após as refeições. No início, achou que fossem apenas sinais da idade, mas, observando atentamente, percebeu que os sintomas pioravam nos dias em que comia sobras do risoto reaquecido. Intrigada, ela decidiu investigar. Diferente de muitos vegetais, os cogumelos possuem uma estrutura rica em proteínas e enzimas complexas, que são altamente sensíveis ao calor e à oxidação. Quando os cogumelos são cozidos, essas estruturas começam a se degradar naturalmente. Porém, ao serem armazenados e reaquecidos especialmente no micro-ondas, ocorre uma reação química preocupante, a oxidação lipídica e proteica. Essa oxidação gera radicais livres, moléculas instáveis, que causam estresse oxidativo no organismo. O estresse oxidativo, por sua vez, é um dos principais motores do envelhecimento celular, contribuindo para doenças crônicas, inflamações sistêmicas e declínio cognitivo. Estudos publicados no International Journal of Food Sciences mostraram que cogumelos reaquecidos podem conter até 300% mais compostos oxidantes do que os frescos. Para pessoas mais velhas, isso representa um risco ainda maior, já que o sistema antioxidante natural do corpo, enzimas, como superóxido dismutase e glutationa, diminui com a idade. O Dr. Cesar Victora observa que, em muitos pacientes idosos, quadros de fadiga persistente e confusão leve estão associados ao consumo frequente de alimentos reaquecidos com alta carga oxidativa. Ele destaca que, embora os cogumelos sejam excelentes alimentos frescos, sua instabilidade ao calor os torna perigosos quando reutilizados sem cuidado. Dona Elza, ao descobrir isso, reformulou sua rotina. Passou a preparar apenas porções únicas, ou então guardar os cogumelos já cozidos para consumo frio em torradas, saladas ou wraps. Em 2 semanas notou melhora no foco mental e digestão. Em um mês, voltou a se sentir leve e criativa como antes. Hoje, ela ensina suas netas. O segredo da longevidade não está só no que se come, mas em como se respeita cada ingrediente. Depois de conhecer os 5 alimentos que podem se tornar perigosos ao serem reaquecidos: espinafre, batata, ovos, frango e cogumelos, talvez você esteja se perguntando: mas e agora? Preciso parar de comer tudo isso? A boa notícia é: não. Esses alimentos continuam sendo valiosos para a saúde quando preparados e consumidos da maneira certa. O que você aprendeu aqui não é uma lista de proibições, mas um chamado à consciência sobre como pequenas escolhas no dia a dia podem afetar profundamente sua energia, seu cérebro e seu bem-estar. Se você tem mais de 60 anos, seu corpo já não elimina toxinas com a mesma facilidade de antes. Sua digestão é mais sensível e seu sistema antioxidante natural está menos eficiente. Isso significa que qualquer acúmulo silencioso de compostos inflamatórios, oxidantes ou tóxicos tem um impacto maior e mais duradouro. E quando esse impacto vem disfarçado de alimentos saudáveis, como uma sopa de espinafre, um ovo cozido ou um frango assado, o risco se torna invisível, porém real. Lembre-se, o segredo da saúde duradoura está nas repetições diárias. Não é o que comemos de vez em quando que nos adoece, mas sim o que repetimos todos os dias sem perceber. Por fim, um lembrete carinhoso. Você não precisa de dietas radicais, nem de suplementos caros. Precisa apenas de atenção, consciência e vontade de cuidar de si. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a alimentação com novos olhos, curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo.
Qual desses alimentos mais te surpreendeu? Você já havia notado algum efeito estranho ao reaquecer suas refeições? Sua experiência pode ajudar outros idosos a fazer escolhas melhores e viver com mais autonomia, saúde e alegria. Porque envelhecer bem não é sorte, é uma construção feita de escolhas inteligentes.